Queridos e queridas, bora continuar aqui com a nossa jornada nas derivações, né? Nas regras de derivação. Então, vamos fazer um exemplo de usar, vamos dizer assim, as três que eu já ensinei, né? Que é a derivação depois que você faz a fórmula inteira, né? Você termina de calcular a fórmula, né? Na regra do quociente e a regra do produto, tá bom? A regra do produto, a regra do quociente, seja lá como for. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu vou usar essa fórmula aqui, que é a fórmula que nós resolvemos lá num dos exercícios ainda do capítulo 3.1, tá bom? X ao quadrado. Beleza. Eu tenho aqui uma soma e eu tenho aqui uma divisão. No fim das contas, eu tenho a soma em cima e eu tenho a divisão embaixo, tá bom? Então vamos fazer da regra que a gente primeiro termina de calcular a fórmula, né? A gente chega no final da operação e depois a gente usa a regra, vamos dizer assim, a regra comum, né? Vamos chamar desse jeito. Então, eu tenho x sobre 1 sobre 2, beleza? Mais x, e isso daqui é multiplicado por x elevado a menos 2. Acabou, não dá para fazer mais nada aqui, certo? Não, dá para a gente fazer sim, dá para a gente multiplicar, né? Caso queira. Então nós fazemos o quê? Se fizer x vezes x a menos 2, vai dar x elevado a menos 3 sobre 2, beleza? Mais x elevado a menos 1. Eu tenho x menos 2 vezes x, soma dos expoentes, então no fim das contas eu tenho 3 sobre 2 mais x a menos 1. E logo depois disso a gente faz o quê? Logo depois disso a gente deriva. Aí sim, vamos estar fazendo a derivação. Beleza? A gente vai derivar o quê? Vamos derivar 3x sobre 3 menos 3 elevado a 3 sobre 2, né? Mais x elevado a menos 1. E aí sim, a gente faz simplesmente, aqui é só a regra, aqui é uma soma de funções, né? Então simplesmente a soma de funções é a soma, então a derivada da soma de funções nada mais é do que a soma das derivadas. Então não tem problema isso aqui, né? A derivação da soma das funções nada mais é do que a soma das derivações. Então eu vou ter menos 3 sobre 2 elevado vezes x elevado a menos 5 sobre 2, porque afinal de contas é menos 1, né? Aí eu vou ter mais, neste caso vai ser menos, para ser mais exato, menos x elevado a menos 2. Se fôssemos para transformar este bendito aqui em uma função mesmo, né? Então eu vou ter 3, que vai estar multiplicando o quê? Não vai estar multiplicando nada, porque afinal de contas eu tenho o inverso aqui, né? Então eu tenho aqui menos 3 sobre 2, e vai estar multiplicando 1 sobre x elevado a 5 meios, que no fim das contas vai dar menos 3 sobre 2 multiplicando x elevado a 5 meios, beleza? Aí menos 1 sobre x ao quadrado. E acabou. Essa, vamos dizer assim, é a fórmula final. Você terminou de fazer toda a operação e a operação em si, a fórmula em si, ela ficou numa estrutura ao qual a gente pode simplesmente fazer a regra das somas, da derivação de somas, então não tem tanto problema. Partindo para a próxima, que a gente vai usar, vamos usar a regra do quociente, já que, afinal de contas, nós temos uma divisão. Então, como que é a regra do quociente? Para a gente poder ter isso, nada mais é do que a multiplicação da função que está na parte de baixo. Eu sempre esqueço essa pomba. É determinante. Ah, esqueci. Denominador, isso. E vai multiplicar com a derivada da função, né, do fx, que vai subtrair a derivada a função f de x, que vai multiplicar a derivada de g de x, e tudo isso daqui vai estar sobre g de x elevado ao quadrado.
Beleza? Então, é exatamente isso. Quais são as funções que nós temos aqui? A função f, que vai ser a... Veja que esse daqui é o numerador e este daqui é o denominador. Então, o numerador nada mais é, então nós estamos tratando de f de x, nada mais é do que raiz de x mais x. E o denominador nada mais é do que x ao quadrado. Então, quando nós estamos tratando da derivada da função f, nada mais é do que, aqui já é a derivada mesmo, tá? Vai ser 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2, mais 1. É isso. Eu espero que eu não precise explicar por quê, mas a derivada desse aqui, a derivada dessa função é isso. A gente já falou já em outras, porque afinal de contas aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Se eu subtrair 1 aqui, eu passo esse para cá, vai ser 1 sobre 2 menos 1 sobre, x elevado a menos 1 sobre 2. Beleza? E a derivada da função g nada mais é do que 2x. Fechou. Então a gente simplesmente só passa as operações exatamente do jeito que está. Então vai ser x ao quadrado que vai multiplicar, neste caso, veja que aqui a gente já está derivando, tá? Vai multiplicar a derivada, então é 1 sobre 2x menos 1 sobre 2, beleza? Mais 1, aí vai ser menos, vai ser o quê? Raiz de x mais x, que vai multiplicar 2x. E tudo isso daqui vai ser elevado, vai ser sobre, né, x à quarta potência. Beleza? Beleza? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, no fim das contas, continuando aqui a nossa operação, eu vou ter meio, pois afinal de contas eu só tenho 1 vezes meio é meio do mesmo jeito, tá? X elevado ao quê? Elevado a, aqui são 4 quartos, são 4 meios, para ser mais exato, né? Menos 1 meio, então fica 3 meios. Eu tenho 1 meio, beleza? Eu vou ter 4 meios, menos 1 meio, pois afinal de contas 4 meios é 2, menos 1 meio é a mesma coisa que eu ter 3 meios. Fechou? Aí eu tenho aqui um x, tá? E aqui eu tenho o quê? Mais x ao quadrado. Porque aqui eu tenho mais x ao quadrado vezes 1 é igual a x ao quadrado. Menos o quê? Menos... Eu tenho 1 sobre... Eu tenho x elevado a meio. Nesse caso, vezes 2x. Então eu tenho 2x, que aqui não é a derivada dele, tá bom? Aqui não estamos tratando da derivada, estamos tratando da função mesmo. Então eu tenho 2x elevado a... Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho meio. Então vai ser 3 meios. Beleza? Porque aqui eu tenho 1 sobre... Eu tenho x elevado a 1 sobre 2, que é o raiz quadrada. A raiz quadrada de x é a mesma coisa que isso. E eu estou multiplicando por 2x. Então eu tenho 2 menos 2x elevado a 3 sobre 2. Menos, porque afinal de contas aqui eu já estou passando a operação, eu já estou passando o menos aqui para frente, tá? Aí vai ser menos 2x ao quadrado, tudo isso sobre x à quarta. Veja que aqui nós temos uma sucessão de somas e subtrações. Então, por enquanto aqui é só a operação normal. Eu só vejo quais são as bases que são comuns e eu realizo as operações. Veja que eu tenho um lado, eu tenho um x 3 sobre 2 e eu tenho outro 3x sobre 2 aqui. Eu tenho um x ao quadrado e eu tenho um x ao quadrado. O múltiplo da frente não tem tanto problema. Tá? Então eu tenho meio x elevado a 3 sobre 2 menos 2x elevado a 3 sobre 2. Então eu tenho menos 3 meios. Beleza? Porque aqui é menos 4 sobre 2 mais 1. Então menos 3 sobre 2 x elevado a 3 sobre 2, beleza? Aí eu tenho mais o quê? Aí eu tenho, ó, este daqui matou, este daqui matou. Beleza? Porque aqui eu estou fazendo a multiplicação, só que eu estou fazendo a multiplicação exatamente pelo 1 sobre 2, não é um negativo, é um positivo, então por isso que deu menos 3 sobre 2, x 3 sobre 2.
Aí eu tenho o quê? Eu tenho x ao quadrado menos 2x ao quadrado, então eu tenho menos x ao quadrado sobre x à quarta. Beleza. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso terminar invertendo o meu x à quarta, transformando ele em x a menos 4 e multiplicando esses dois aqui. Ou eu posso isolar um x e matar a operação. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa como a primeira parte. No próximo vídeo a gente continua com as outras duas operações, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Beijo na bunda, até mais.